Vamos ver se a gente consegue agora. Retomei aqui a conexão. Vamos ver se dá certo. Ana Karina estava conversando sobre como é que ela precisou se reinventar para conseguir ter essa experiência, já que ela é cirurgiã. Enfim, não é a especialidade dela, né? Tratar pacientes com vírus e tudo mais. Ela está entrando aqui novamente, vamos ver, está conectando. Vamos ver se agora vai, Ana Karina. Você estava falando sobre a sua reinvenção, vamos lá. Pois é, e aí, então, espero que a gente consiga reatar agora. Agora sim, vamos lá. Chegando no hospital, eu fui acolhida por uma equipe maravilhosa, todos os médicos que estavam lá, a equipe da coordenação fantástica, e nos apresentaram uma série de protocolos. Então, na primeira, segunda semana, eu já me sentia segura do ponto de vista técnico, que eu estava amparada, que eu tinha protocolos, e a partir dali, a partir dali a coisa ficou muito legal, em que eu comecei a poder vivenciar o que de fato eu queria vivenciar, que era poder ser humana e tocar uma vida humana também, né? Essa doença ela é mórbida e eu acho que ela é mórbida muito mais na questão emocional. É óbvio que é uma doença que tem o potencial de gravidade, alguns pacientes vão, mas a parte emocional ela é muito tocante, porque as pessoas chegam assustadas, né, do que elas estão ouvindo fora quando elas Claro. chegam no nosso hospital. Então, quando você pode tocar aquela vida humana, mesmo com máscara, óculos, enfim, avental, tudo aquilo, mas é simplesmente um coração e outro coração, ali eu acho que a gente tem capacidade de fazer muita, muita diferença. E aí, nesse tempo todo, é isso que eu venho vivendo, e quando você acha que está dando, você recebe muito mais, né? Então, eu tenho que Claro. recebido diariamente, e isso a gente vai levar para a vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. E as pessoas que estavam nessa equipe com você no Hospital do Pacaembu, todos estavam lá como voluntários? Sim, na Todos se verdade, quando voluntariaram para estar lá, né? 100% das pessoas eram voluntárias naquele primeiro mês e até hoje a grande parte é voluntário. E isso era muito legal, não tinha lá ninguém que não quisesse estar lá, que não, de alguma maneira aquilo era um chamado, né? Cada um tem um motivo, tem o seu chamado, por que está lá, mas todos estavam por vontade própria e isso foi muito legal, né? Uma construção em que cada um compartilhou, as especialidades são várias, né? Então, eu acho que hoje a gente tem uma equipe enorme com todas as especialidades lá dentro. Que Cada um deu o legal. seu melhor, então cardiologistas fizeram aula de cardiologia do que ali era muito importante e forneceram para a gente, cirurgiões vasculares fazendo aula de trombose, que é uma condição muito frequente no paciente do coronavírus, dando aula para a gente. Então, era trabalhar e ter aula com colegas que simplesmente compartilharam conhecimento para que todo mundo crescesse e fosse melhor, né? E realmente o pessoal da organização, Arthur, que é um pneumologista fantástico, Vinícius, o infecto fantástico, todo mundo cedendo conhecimento, estando disponível 24 horas, né? Então, num plantão, a gente tem a entrada da telemedicina lá dentro também muito forte. Então, qualquer caso mais complexo em que ali a gente não conseguisse resolver, a gente tem acesso de telemedicina 24 horas com equipes do Einstein que estão lá para nos amparar em qualquer especialidade necessária. E isso fez a coisa ser realmente um diferencial. Eu acho que o hospital de campanha ele tem uma estrutura reduzida, ele é para atender pacientes de pequena e média gravidade, ele não é Uhum. destinado para pacientes complexos, mas no que foi proposto ali, eu diria que foi feita uma medicina de excelência e um cuidado humano de excelência por todos os profissionais que estavam lá dentro, e estão lá dentro até hoje. Que bárbaro. Que bárbaro, Ana Karina. Realmente Meus foi muito legal. parabéns. Meus parabéns. E como é que você se protegia nesse contato diário aí com o Covid? Como é que era essa proteção? Como é que você se sentia ali exposta a esse vírus tão, de certa forma, terrível aí? Como é que era esse É. sentimento? Eu acho que o começo você vai mais assustado porque é desconhecido, tudo que é desconhecido dá medo, né? Claro. E hoje eu troco medo por respeito, eu respeito o vírus hoje, eu já não tenho mais medo. E o fato de eu estar numa instituição que realmente forneceu todo o equipamento que eu precisava, a gente teve um treinamento, então uma semana antes a gente foi até o hospital de campanha e a gente treinou como era a paramentação, que é o ato de colocar
a máscara, depois o gorro, depois o óculos, depois o avental, depois o propé, depois a luva. A cada sequência dessa, uma limpeza das mãos. Depois um treinamento para retirar todo esse EPI. O momento da desparamentação é o momento de maior risco de contágio, porque aquilo está contaminado pelo que você ficou no momento, né? Então, a ideia de que toda essa desparamentação inicial fosse feita em duplas, para que um pudesse visualizar o outro e dar suporte para o outro caso tivesse alguma dificuldade ou Porque esquecesse alguma coisa. Esse momento da desparamentação, você tinha certeza que aquele uniforme, vamos dizer, estava contaminado, né? Estava contaminado, exatamente. Ok, então, ok. Toda essa preocupação da equipe de organização com todos, né? E a gente está falando de todos os profissionais envolvidos, todos. É uma quantidade enorme de pessoas, todas treinadas para isso. Então, outro dia eu até ri, porque eu brinquei que o lugar que eu me sinto mais segura hoje é dentro da tenda, que é quando eu estou na minha zona de conforto hoje, que eu estou totalmente protegida e eu fico muito mais tranquila lá dentro, e realmente eu estou esse tempo todo lá e não tive nenhum sintoma, do que quando eu estou fora, que é quando você está menos preocupado, né? E hoje a gente tem que pensar que a gente tem que se preocupar e se proteger o tempo inteiro, né? Então, realmente, essa parte do medo eu já passei, hoje eu tenho muito respeito, mas ter o EPI, ter o material necessário para proteção, eu acho que esse é o grande diferencial. Perfeito. E ocorreu nessa sua experiência aí, nesses 2 meses, que médicos ou pessoas da equipe que estavam ali no tratamento dos pacientes vieram a adoecer? Sim, isso vai ser inevitável, né? E como, na verdade, muitos trabalham não só naquele local, a gente tem também não a certeza de onde foi a contaminação, né? Perfeito, perfeito. Tem uma preocupação de toda a equipe de organização de vigiar muitos sintomas, então diariamente a gente tem bem no início do plantão uma ronda da enfermeira-chefe que pergunta para a equipe, bom, tem alguém sentindo alguma coisa? Está todo mundo se sentindo bem? Então é uma preocupação. Por um acaso, essa semana eu tive uma cefaleia grande aí, eu perdi meu óculos, então por isso acho que tive uma dor de cabeça. 2, 3 chefes me ligaram, Ana, você tá bem? Você quer ir embora? Então tem toda essa preocupação. E também uma energia muito legal de quando alguém tiveram alguns casos de Covid dentro da equipe, a preocupação de toda a equipe, né? O aporte que todo mundo fica se conectando, perguntando como tá, ficar tranquilo, se esforçando para cobrir o plantão daquela pessoa que saiu e vai ficar lá os 14 dias afastada. Claro. Então acho que essa energia é o grande senão da coisa, né? Porque quando várias mentes se conectam numa energia positiva de proteção, de cuidado, ali gera um campo, né? E eu acho que esse campo vai pegando todo mundo ao redor. E isso lá eu sinto, pelo menos, muito presente, né? Legal, legal. E qual era a maior demanda, ou qual é a maior demanda desses pacientes que estão internados? A grande parte dos pacientes que vão chegar lá, eu acho que eu entendo 2 demandas prioritárias. A demanda emocional é única para todos, né? E você vê os pacientes chegando muito assustados. A demanda familiar, que é muito grande, eu acho que essa doença tem uma característica única. Nós somos gregários, né? Nós necessitamos do contato humano, isso é uma característica nossa. Claro. Nós nos sentimos fragilizados. Da espécie, né? Uma característica da espécie, né? Exato. A gente fica muito fragilizado quando isolado, né? A gente precisa pertencer. Claro. E ela tem essa característica, ela pega a pessoa doente e tira do clã dela, né? Coloca essa pessoa isolada. Então, essa fragilidade, ela é única para a família que está lá isolada, da pessoa doente, e de quem está lá também, assustado, num ambiente que ele não conhece. E a questão respiratória, né? Que é presente em 99% dos pacientes que estão lá dentro. Na questão respiratória entra a parte técnica, o suporte clínico, a fisioterapia, que trabalha com todos esses pacientes de um cuidado único lá, o suporte de oxigênio. Em dias em que o paciente vai ter que melhorar essa questão inflamatória para conseguir retirar o oxigênio. E a parte emocional, em que a gente está lá para dar o suporte, para a gente conectar com a família. Isso é uma questão muito grande de todo mundo ter o contato com a família, tentar fazer esse contato diário para amparar, para dar informação. Aí entra a telemedicina hoje lá, e eu acho que em todos os serviços ou quase todos os que trabalham com Covid, a gente entra com chamadas de FaceTime para que,
infelizmente, nem todos conseguem fazer isso todo dia. Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de pacientes, mas que em algum momento essa família consegue ver o paciente, falar com ele. Perfeito, perfeito. Isso é muito legal, esse trabalho é feito. Então, eu penso que lá está sendo plantada uma semente. Eu não conheço os outros hospitais, eu não conheço as outras estruturas, mas acho que se lá a gente pode fazer um trabalho desse, é um exemplo que a gente pode implantar, né? E que eu espero que isso seja implantado em vários outros locais e que a gente possa ter essa medicina humanizada, mesmo à distância, né? Claro. Porque Isso tem foi bem outras legal. doenças, existem outras doenças que também são sérias, vamos dizer, importantes, mas a família está em volta, né? A família Exatamente. visita e tudo mais. O Covid, a família fica completamente apartada do Afastado, paciente, né? é. A família visita, a família vê o médico, então você tem a cara de quem está cuidando do seu pai, da sua mãe, do seu filho, né? E Claro, agora não, você tem uma voz. E como é difícil passar emoção só tendo a voz, né? E passar claro. confiança só tendo a voz. E nem sempre é a mesma voz, né? Porque hoje, por exemplo, eu não estou lá, então tem alguém falando com quem eu falei ontem. Mas a Perfeito. gente tem que superar esses desafios para dar segurança, né? Para dar segurança para o paciente. Então, é isso, é a gente descobrir que tem uma linha invisível que liga a todos nós e que essa linha ela é muito poderosa, né? E que ela faz esse papel. E que mesmo por Uhum. telefone, só ouvindo a voz, um dia eu liguei para uma família que eu já estava ligando há alguns dias e eu escutei, nossa, doutora, tinha uma folga e aí quando eu retornei ela falou, eu fiquei com saudade de ouvir sua voz. Meu, isso tocou a minha vida absurdamente, né? Claro, claro, Que eu falei, imagino. não, então eu estou conseguindo cumprir esse papel, né? Eu estou transmitindo emoção só com a minha voz, e isso é único, né? Legal, Foi, legal. foi, foi fantástico. Tentando traçar por um instante aqui um paralelo com as empresas, né? Em função do isolamento social, muita gente está em home office. Então, inclusive eu, todos nós que estávamos acostumados a liderar pessoas, vamos dizer, olho no olho, estamos precisando aprender a liderar pessoas através da tecnologia, né? Que é alguma coisa que você também começou a fazer, né? De ter um contato cara a cara com os familiares, precisar usar tecnologia. Como é que foi esse aprendizado? Como é que você foi lapidando, vamos dizer, as suas competências para chegar onde você está hoje? Isso é uma coisa que é sem volta, né? Eu falo que essa pandemia ela traz para a gente um legado e que se a gente tiver o foco no olhar o positivo, vai sair muita coisa positiva disso. E a telemedicina, ela é inegavelmente um ganho que já ia acontecer, mas que existia muita resistência, até resistência da minha parte, porque eu tinha muito medo de perder o contato, né, a mão, né, o toque, e que veio para mostrar que não, ela pode agregar. Eu não preciso perder o que eu tinha, mas é uma ferramenta a mais que facilita. Então, eu acredito que daqui para frente o paciente vai ter a opção de escolher o que é melhor para ele. E ele pode ter o combo, né? Ele pode ter a médica Ana Karina no consultório, mas o dia que para ele estiver complicado, ele pode me acessar por telemedicina. E então Perfeito. veio para agregar, e é inegável. Agora a gente tem que se lapidar, né? Então, no contato só oral, eu tenho que me preocupar em passar a informação que o meu corpo estaria passando para o paciente, né? Então, Entendo. falar mais lentamente, perguntar mais vezes, você entendeu? Você quer que eu Ah, repita? Então, essa questão agora, para mim, no telefone está sendo mais importante, porque eu tinha muita questão do tato, né? Do toque, de olhar no olho. Então, agora eu falo mais devagar, eu falo muito rápido normalmente, então eu estou tentando falar mais devagar. Interrompe, e falando, me interrompe se você não entendeu, você entendeu o que eu falei, você tá com alguma dúvida, porque eu acho que isso faz com que eu tenha certeza que para ele ficou claro o que eu queria dizer, se ele tem alguma dúvida, porque eu também estou falando com alguém que não obrigatoriamente sabe o que é saturação de oxigênio, catéter nasal. claro, claro. Então, isso tudo precisa ficar muito claro para o paciente, né? E às vezes essa ligação precisa ser um pouco mais longa para que eu possa ter essa segurança, sabe? Sem De saber dúvida. que ele não saiu mais confuso do que ele entrou. Claro, porque Então, o médico tem uma terminologia toda particular, né? Você falou agora do total. catéter, não sei o quê, saturação de não sei o que lá, né? No olho, às vezes você conversa com o médico e você não entendeu o paciente tá bem ou não tá, amigão? Exato. Fala em português, cara, por favor, né? Exatamente isso. Pelo vídeo isso é ainda mais desafiador, né? Exatamente, exatamente. Então, esse é Mas legal. o caminho, mas a gente vai adquirindo essas competências, né? Claro que sim. E o negócio é sair da zona de conforto, é difícil, é muito difícil. Mas depois que você sai, também te dá um prazer de Claro.
Eu acho hoje que eu estou vivendo uma redescoberta da medicina que para mim é muito legal, né? De aquele friozinho na barriga, sabe? A vitória, que quando você está fazendo uma coisa que você já tem muita competência em fazer, entra meio no piloto automático, né? Não que Sem não seja dúvida, é. prazeroso, mas não tem aquela vibração de, nossa, consegui fazer um diagnóstico, né? Então, eu estou vivendo isso e ele é ímpar. E a sensação de que fazer a diferença na vida das pessoas, né? Poder doar alguma coisa. Claro. Ser a diferença que você quer ver no mundo, né? Então, hoje eu posso dizer que eu estaria internada no Pacaembu. E eu estaria tranquila de, se eu tiver uma doença, eu estar lá. E isso não tem preço, né? Você saber que você está onde você gostaria de estar, né? Você está fazendo a Claro. medicina que você gostaria de receber. Isso é fantástico. Sem dúvida. Você comentou, né? Eu pessoalmente tinha uma resistência com relação à telemedicina, né? Muito Então, grande. essa pandemia tem uma coisa interessante que paradigmas de décadas precisaram ser quebrados em dias, Dias. porque não tinha outra alternativa, né? Então, as empresas que não faziam home office não queriam fazer, porque o chefe achava que se as pessoas estivessem em casa, todo mundo ia ficar no Netflix, ninguém ia trabalhar, então ele ficava pisando no freio. Chegou o tsunami, um abraço, vamos todo mundo para casa hoje e seja o que Deus quiser, né? E veja que interessante como você ressignificou a resistência que você tinha. Você Exato. conseguiu enxergar isso sobre um outro prisma, um prisma de complementar e não um prisma de Ajudar. atrapalhar ou substituir, né? Né? Hoje, quando eu, na tenda, se eu precisar de um especialista e quando eu tenho um médico do meu lado ali, podendo ver o paciente junto comigo e só possível pela telemedicina, isso faz você quebrar qualquer tipo de resistência, né? Porque é compartilhar informação, é saber que ninguém vai ter capacidade de saber tudo, mas a gente pode compartilhar tudo, né? E o compartilhar tudo vai fornecer o melhor atendimento possível para um paciente, né? Isso é único, né? Claro, sem E dúvida. engraçado que muitos pacientes que eu tenho atendido hoje no meu consultório, hoje eu faço telemedicina no meu consultório e atendo também presencial no consultório, falam muito do quanto estão trabalhando mais porque estão fazendo home office. Sem E dúvida. isso é uma coisa que eu achei fantástica também, né? O quanto a pessoa está dentro de casa, mas ela está trabalhando mais, o que para muitas empresas vai fazer não voltar atrás, né? Esse talvez um novo modelo seja implantado, né? Sem Que dúvida. fez funcionar, né? Isso é muito É, legal. E com isso vai impactar na mobilidade social, porque talvez nem todo mundo precisa estar na rua, né? claro, sem E dúvida. então eu acho que a gente vai ter um legado aí. Um dia eu vi uma live, isso um novo normal, que talvez seja um novo normal com ganhos enormes por conta disso, Eu né? tenho certeza, não, eu tenho certeza que os ganhos virão, né? Porque você comentou da telemedicina, né? Uns anos atrás eu tive um piripaque e vim aqui, puta, eu feliz com o meu plano de saúde, eu vim aqui numa unidade do Einstein na Avenida Indianópolis. Então tava lá deitado, cheio daqueles eletrodos, aquelas maquininhas me medindo, e a médica ali dando combate na situação. Ela chegou com um iPad, falou: "Ó, você vai conversar agora com o doutor fulano, que está lá no Einstein do Morumbi." Então ela botou o iPad, ficou conversando eu, ela e o especialista, porque ela falou: "Eu não sou cardiologista, mas não é que eu tô aqui de cabeçada, não. Eu tenho Isso. esse cardiologista top de linha, tá me orientando aqui no diagnóstico." Aquilo me deu uma segurança, né? Foi a Absurda, né? primeira experiência que eu tive com um negócio desse. Felizmente eu não fico indo para o hospital toda hora, né? Mas eu falei: caramba, pô, eu me senti realmente no Star Wars, sabe? Falei: pô, que Exatamente louco esse isso. negócio, cara. Eu já daqui a pouco imaginei que vinha um braço robótico que ia sair de debaixo da cama para vir me dar algum remédio, sei lá. E aí Mas é isso aí. eu acabei precisando pegar uma ambulância para ir para o hospital lá Do do Morumbi, Morumbi. né? Eu falei: não, pessoal, vou de carro, porque ambulância, tô bem. Não, 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 não. Você deu entrada aqui, você tem que ir de ambulância. Eu falei: tá bom. Aí me amarraram na maca na ambulância e tal. E do teto da ambulância tinha um iPad. O cara veio falando comigo, do trajeto. Foi um É isso aí. negócio É futurista. Eu nunca ímpar, né? imaginei que eu fosse passar por um negócio desse na vida. Foi espetacular. Então eu entendo, porque eu já estive do outro lado dessa ligação, né? Dessa ligação. Recebendo informações e tal. Agora, você imagina para a médica que estava lá e não era cardiologista, o alívio para ela, Total. Nossa, total. total. Que é o Nossa, que eu vivo total. hoje, né? Então, assim, é Claro. quase você ter alguém pegando na sua mão e falando: não, pode ir, tá tranquilo, é isso mesmo, né? Porque por mais E que, no caso do médico, no caso de qualquer profissional, né?
Eu tenho certeza que aquela moça que me atendeu, ou o pessoal que está com você no Pacaembu, são médicos diligentes, esforçados, que Sim. estudaram e tal. Agora, não é também toda a bola que consegue cabecear, né? Não dá, não Então, dá. eventualmente, precisa de um suporte de alguém especialista naquele detalhezinho, né? Para poder ensinar Exatamente. pelo menos o caminho das pedras, né? Pô, legal. Exatamente. E com isso você vai se sentindo mais seguro, né? E quando você se sente seguro, e aí você não tem a sombra do medo te paralisando, você vai no seu melhor potencial, né? Você vai Claro, além, né? Então eu acho que é claro. um trabalho de ir além todo santo dia, É, né? é o É essa a detalhe que questão. o pessoal chama de flow. Estar em flow, Exatamente. né? Você Isso. você está desafiado, mas é um desafio levemente superior à sua capacidade. Então, Exato. ele, Não te ele faz, paralisa. ele não te paralisa, ele te ajuda a dar um passinho a mais, mas não te deixa Exato. com medo e uma ansiedade terríveis, né? Exatamente Legal, olha isso. só, Exatamente interessante isso. isso. E acaba que isso vai Interessante. representar em quem está lá dentro. Então, eu acho que um paciente que ele sente essa segurança, ele também vai ele vai além, né? É, Então, eu vejo exemplos muito bonitos de paciente que eu falo, olha, eu sei que tá difícil respirar, tá? É desconfortável, mas acredita, vai passar. Eu preciso que você deite de bruços, eu preciso que você tente respirar, fica mais sentado. E aí, quando eu tô lá na minha bancada olhando, eu vou olhando aquelas pacientes na cama fazendo, se esforçando, eles também indo além, sabe? claro, É maravilhoso ver isso, né? Fantástico. claro. É Claro. fantástico. E essa minha pergunta de leigo aqui, né? O leigo tem essa vantagem que ele pode perguntar qualquer coisa, né? Essa dificuldade de respirar, né? Que eu nunca tive, mas fico, o meu coração já aperta só de imaginar, né? O, o- a traqueia do camarada aperta, é isso? O pulmão meio Não. dá uma fechada, é isso? Na verdade, a gente vai ter uma alteração nas trocas, né? O pulmão ele vai fazer, ter uma função aí, vou falar, tenta falar bem simples, tá? Ele vai ter uma função de troca, onde vai passar o sangue, captar o oxigênio e deixar o gás carbônico para fazer uma troca. Então pensa numa membrana que está lá fazendo a troca. Perfeito. E aí, o paciente que tiver o COVID que leve a uma lesão pulmonar vai ter uma alteração nessa troca, então ele não vai ter captação de oxigênio suficiente, e aí ele vai ter uma sensação de cansaço, uma sensação de fadiga, essa sensação dita de falta de ar, né? E o que Ah, a gente ok. precisa é suportar, dar suporte para esse paciente clínico, até que esse processo vá resolvendo, porque o organismo ele é Hum, maravilhoso, ele vai tentar se resolver, né? claro, claro. E aí a gente vai ter pacientes com doenças muito leves, que não vão nem precisar ficar internados, mas que estão lá vivendo esse medo todo também, e é importante que eles fiquem amparados, de pacientes que vão ter formas mais complexas, mas formas também que ele não precisa estar numa UTI, que ele não vai estar precisando de grande suporte, a não ser um suporte de oxigênio mínimo, até fases mais graves, que eu não vou estar com esse paciente, está além da minha capacidade, e que vão sim estar na UTI, graças a Deus é a minoria dos casos, a grande maioria a gente vai poder dar um suporte mais leve, e que vão ter essa sensação de desconforto por um período e que vão melhorar espontaneamente. E a gente vê também o paciente, quando se sente seguro, ele perde o medo. E se ele perde o medo, o desconforto continua lá, mas ele Claro, consegue ir além, né? E é claro, isso que a gente precisa dar para o paciente. claro. Tem uma pergunta aqui do Paulo Ferraz. Ana, tenho pacientes na área médica que têm receio de chegar em casa e contaminar os familiares. Como é para você? Eu passei por isso também. Então, no comecinho de março, quando eu decidi fazer, eu decidi, e quando eu me inscrevi para ser voluntária, quando eu recebi o aceite, né? Eu tirei minha filha de casa, né? Então, se eu tirei é porque algum medo eu tinha, né? Não estava no meu consciente, porque eu falava para todo mundo que eu não tinha medo, mas obviamente estava, senão minha filha estaria em casa. Claro, Levei minha filha para um lugar seguro e aí eu fui aprendendo que, ok, a gente tem que ter respeito, então eu acho que o respeito tem que existir, algumas manobras de proteção têm que existir. Então, hoje, quando eu saio da tenda, eu tomo banho antes de chegar na minha casa. A roupa, óbvio, é uma roupa que eu não usei dentro da tenda, então a gente está paramentado com uma roupa especial que a gente entra na tenda. E quando eu chego em casa, eu deixo meu sapato isolado, todas as medidas que a gente tem escutado muito, né? Lava a mão, enfim. claro. Mas hoje eu trouxe minha filha de volta, né? Então essa semana minha filha já está comigo e eu entendo que é seguro, que eu vou fazer o meu melhor. O meu melhor não vai excluir ela ter contato com o vírus,
mas eu vou fazer o meu melhor e eu não preciso também me paralisar e tirar minha filha mais de 2 meses do meu contato, isso também para a gente foi difícil, né? Então, eu concordo com ele que a gente tem que ter respeito e estar sempre vigiante, né? Vigiante e não levar a mão no rosto, lavar a mão várias vezes, usar máscara. Pessoas que são têm muito fator de risco, essas pessoas, se puderem estar mais isoladas, que estejam mais isoladas, né? Mas também não levar isso para uma histeria coletiva que também não constrói. Eu acho que tem que balizar o meio do caminho, né? Eu sou muito Perfeito. ansiosa, você é muito ansioso também, eu acho, né? Então, eu acho que a gente tem que. Eu não sei como você está lidando com a sua ansiedade aí, queria até só te fazer perguntar isso, né? Como que você lida com isso? Eu acho que essa situação é uma situação importante, né? Que é uma situação de saúde pública misturado com uma situação econômico-financeira, profissional, né? E global, né? Me parece que na história da Total. humanidade nunca aconteceu uma coisa global nessa magnitude, né? Então nós temos uma tendência mesmo a ficar ansiosos. O que eu procuro fazer para controlar a minha ansiedade é ter a consciência que a minha ansiedade ela é criada e ela é nutrida pelos meus pensamentos. E quem manda nos meus pensamentos sou eu, não são os meus pensamentos que mandam em mim. Então, na medida em que eu conseguir nutrir pensamentos adequados, eu vou minar a minha ansiedade. Esse é o primeiro ponto, né? Total. E a ansiedade virá quando eu ficar pensando no futuro. Quando eu ficar olhando para o futuro, eu vou começar a traçar vários cenários para esse futuro que eu estou imaginando, e normalmente esses cenários vão ser catastróficos. É só coisa ruim. Porque eu vou tomar como base um passado que de repente vem para minha consciência de coisas de humilhações e desconsiderações, coisas que deram errado, né? E eu projeto isso no meu futuro. Então, a minha ferramenta para me ajudar com a ansiedade é me manter no agora. Ter a consciência que a única coisa que nós temos é o agora, né? O passado já passou, vamos aprender com os nossos erros. O futuro, a Deus pertence, né? Nós estamos aqui agora às 11h35. O que vai acontecer às 11h50, ninguém sabe, né? Então, vamos viver o agora. Quando você fica pensando no futuro, você não vive o agora, porque você está pensando no futuro. E quando você chegar nesse futuro, o que vai acontecer não é aquilo que você tinha pensado. Então, é uma energia que você coloca que é à toa, né? Você desperdiçar o momento de viver o agora. Então, como viver o agora? Fazer as coisas com consciência. Prestar atenção nas coisas que você está fazendo. Os pensamentos vão vir, os pensamentos negativos virão, e os pensamentos negativos eles são mais fortes que os positivos. Sim. O pensamento negativo vem como um velcro e cola na nossa cabeça. O pensamento positivo vem como um teflon, ele bate e sai. Então nós temos que sair do automático, sair do piloto automático e com consciência fazer as nossas coisas. Assim a gente se mantém no agora, para de pensar sobre o futuro e dá uma reduzida, acalma a ansiedade. A gente joga água na fervura. Você está com aquela água fervendo, você joga um pouco de água fria, ela dá uma acalmada, né? Exato. Não é que resolve tudo, mas você consegue lidar com aquilo com mais propriedade, né? Por exemplo, se a pessoa passa o dia assistindo o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal da Globo, a CNN, a Globo News, não tem jeito de não ficar ansioso, deprimido, triste, achando que nós vamos morrer amanhã, né? Então, você também tem que controlar o que você faz, que é sua decisão também, né? O que eu vou fazer com o tempo que eu tenho de maneira a me ajudar um pouco, né? Porque se você fica assistindo todos os jornais da noite, não tem jeito de você deitar a cabeça no travesseiro achando que você não vai acordar, né? Porque é só desgraça, né? Só passa desgraça, né? Então, tem essa questão que é assim que eu faço para a ansiedade, né? Eu tenho feito também, eu sou super ansiosa normalmente, e é bom você conhecer a sua sombra, que aí você consegue trabalhar nisso, né? Sem dúvida. E diariamente hoje, desde esse novo começo, né, do dia 6 de abril, eu tenho, é quase um ritual, né? Então, quando eu chego muito cedo lá, 6h30 da manhã, normalmente eu estou chegando, e tem uma caminhada que você faz na beira do estádio, né? Então a tenda está do meu lado direito, eu estou aqui, e aí automaticamente tem uma árvore lá na frente, que já virou minha companheira. Eu olho para o céu, eu olho para a árvore e eu penso, hoje vai ser maravilhoso. Perfeito. E aí, aquilo te
E não tem como, né? Quando você vai, você muda o corpo, né? Você estica, eu É. respiro. E eu acho que é isso, é você ir com esse no hoje, né? O que eu posso fazer hoje, são as minhas Hoje, atitudes, né? Eu estou construindo o minuto seguinte. E, exatamente. e aí, quando eu chego em casa também, em vez de pensar, nossa, eu estou desconectando de jornal, eu preciso pegar dados concretos, né? Então, eu entro num site, vejo números, óbvio, alguma coisa a gente tem que estar embasado, senão também não dá para Claro, você não, sem ter dúvida, sem planejamento. dúvida. Mas é o deitar à noite pensando, putz, foi muito legal. Isso foi um tesão, hoje aconteceu isso que foi muito legal. E aí você vai entrando numa vibe de energia positiva, né? Claro, Que exatamente. outro dia eu estava tomando banho lá para vir para casa e eu pensei, nossa, que doido. Vai acabar e eu tô sentindo que tá diminuindo e vai acabar. Tô feliz que vai acabar, mas eu tô triste porque foi muito bom tudo que aconteceu comigo. Que legal, Então olha essa só. ambivalência de você ser feliz apesar de é muito tesão, né? Muito, muito, muito. É A impagável. A Rosângela fez uma pergunta legal aqui. Uma menor parcela da população não tem medo do vírus. O que você diria para eles? Eu acho que essa pandemia também está me ensinando a não ter julgamento, né? Porque a gente não está no mesmo barco, a verdade é essa, né? Eu li isso e para mim fez muito sentido. A gente está no mesmo mar agora, mas cada um no seu barco. E esse barco faz parte das suas crenças, dos seus conhecimentos. Cada um vai reagir diferente. Então, eu me preocupo com quem não respeita o vírus, porque é óbvio que se eu não me cuido, eu estou colocando outras pessoas em risco. Essa doença ela faz com que nós também tenhamos que nos responsabilizar pelos próximos, né? A gente tem que cuidar de todos, porque senão a gente não cuida só da gente, não adianta. Mas eu também não posso julgar, então eu tenho que sair dessa zona de criticar quem não respeita e talvez ser o exemplo. Então eu penso muito mais, se eu tiver a possibilidade de estar de máscara o tempo inteiro, a possibilidade de limpar a mão na frente de todo mundo que eu puder limpar, de ter atos de preocupação com quem está do meu lado, e que com isso eu possa dar o exemplo para quem não cuida e para quem acha que isso é besteira, é mais efetivo do que eu gerar uma energia ruim contra essa pessoa, Entendo. me irritar com essa pessoa, porque assim, isso não vai construir. E se a gente tiver 10% da população que não está nem aí, mas que a gente puder influenciar alguém que torne o nosso lado e ampliar dessa maneira um maior número de pessoas para se preocupar, a gente vai ter sucesso. Claro. 100% a gente não vai conseguir dominar. Não vai. Perfeito, Então, o perfeito. que eu preciso é ser exemplo para poder trazer para o meu lado o maior número de pessoas. Então, quando as Entendo. minhas amigas me ligam, quando meus pacientes me ligam, eu tenho a preocupação de tentar ser o mais clara possível, sem levar para histeria, para preocupação, para o medo em excesso, e tentar pensar que eu posso carregar o maior número de pessoas para realmente ter o comportamento ideal, principalmente agora que a gente vai chegar perto de reabrir, de voltar aí para uma circulação maior de pessoas, que todo mundo possa estar fazendo o seu melhor, né? Então, eu tento ir nessa leva aí. Entendi. Meu, mesmo mar, barcos diferentes. Espetacular esse comentário, hein? Tá Eu não louco. lembro onde eu li, mas eu acho que foi. Posso estar falando errado, vai ser horrível, mas eu acho que foi do Fábio Padre Marcelo. Que eu achei É, que é tudo, cara, porque somos pessoas realmente. diferentes, necessidades diferentes. Não é Perfeito, igual para todo perfeito. mundo, né? Então, é isso aí. Cada um vai experienciar essa pandemia de maneira diferente, né? A sua maneira, Total. né? A Já que sua cada um de maneira. nós é único, cada um de nós vai Exatamente. experienciar de uma forma diferente. Meu, maravilhoso. E eu Mas, acho que Sidon, se a gente puder fazer com que a experiência do próximo seja melhor, então aonde eu puder trabalhar para que a experiência do próximo seja melhor ou menos difícil, em todos os pontos de vista, né? Gentileza, ajudar no que for possível, claro, não criticar, né? não criticar, não julgar. Eu acho que a gente vai criar uma energia coletiva mais positiva e isso vai fazer com que todo mundo, que fique mais fácil, né? Claro, fica mais Tem, leve, né? o inconsciente coletivo ele é fundamental nessa hora, né? Tem que ficar mais Concordo, leve. Tem que concordo. ficar mais leve.
concordo. Mais cedo um pouco, você falou que você saiu da sua zona de conforto, né? Total. Que é uma coisa incrível, né? Esse sentimento, quando a gente consegue sair da nossa zona de conforto, isso dá uma sensação de vitória, uma coisa incrível, né? E uma coisa que eu tento, muitas pessoas têm uma noção, né, desse sair da zona de conforto, né? E para tentar facilitar, a frase é assim, do padre Marcelo de Mello. Falou legal. Carlos Mainetti. Ô, Mainetti, Show. obrigado, cara. Obrigada, obrigada. Eu vejo essa questão de sair da zona de conforto que, para muitas pessoas, é um desafio, né? Total. Porque as pessoas não sabem bem o que está ali do outro lado daquela virada da esquina, né? Eu falo o seguinte, dá um passo de cada vez. Isso. Você não precisa dar 100 passos para sair da sua zona de conforto. Dá só um. Aí você dá um passo, você começa a perceber que, ok, eu sobrevivi, não veio nenhum dinossauro e me almoçou. Aí você dá mais um passinho. E de passo em passo, você vai se afastando daquela zona de conforto original que você tinha. Exato. Né? Então tem essa questão também, né? A gente precisa vir experienciando essa saída da zona de conforto, não precisa ser rápido. Pode ser devagarzinho, né? Sim. Isso sempre é Cada mais um na sua palatável. velocidade. Cada um na sua velocidade. Tem aqueles que vão dar 10 passos, aleluia. Total. Tem aqueles que vão dar só um, aleluia também. Os dois foram campeões, os dois tiveram a coragem de fazer isso, né? Exato. É uma coisa que eu vivo hoje, a sensação que eu tenho hoje é que eu era cirurgiã. E você vai adquirir anos, né? Então era minha zona de conforto. Hoje eu digo que eu sou médica. E se acontecer alguma coisa na minha vida que eu não possa mais operar, tá tudo bem, porque eu sei que eu vou ser feliz e eu vou ter capacidade de continuar fazendo outras coisas, porque tem muita coisa que é legal para fazer, né? A gente tem capacidade de fazer muita coisa legal. Olha só. Então, dentro da medicina, e eu sou muito grata de poder fazer o que eu de fato amo, isso eu tenho clareza. E isso é muito legal quando você faz alguma coisa que de fato é o que você quer, não tem dúvida que é aquilo, já fica muito mais fácil. Claro. Mas que dentro da medicina eu posso ser feliz de várias maneiras. E então hoje eu me sinto mais empoderada, não sei se essa é a palavra certa, porque óbvio que quando você descobre esse potencial, você também está menos refém, né? Porque, ok, claro, seja lá o que acontecer, ok, claro. tá tudo certo. Dá para dar o próximo passo, né? Então essa minha sensação me deixou... Claro. Hoje eu sou grata por tudo isso, na verdade. De certa maneira, você ampliou a fronteira da sua zona de conforto, né? Total. Né? E uma coisa interessante, a PNL, a Programação Neurolinguística, tem uma noção que nós temos um mapa na nossa cabeça. Então, nós vamos experienciar o mundo, essas experiências passam pelo nosso mapa, são filtradas e chegam no nosso cérebro para a gente tomar as decisões, né? O que você acabou de descrever sobre a sua experiência na medicina, você ampliou o seu mapa. Total. Ou seja, uma série de outras perspectivas e possibilidades que você não estava considerando, você incorporou no seu mapa. Pô, sensacional. Sensacional, né? Tem uma pergunta, tem um comentário aqui da Ana Paula. A Ana Paula G1010. Qual a perspectiva de você... Ah, sabe quem é? Ok. Sim. Qual a perspectiva de vocês para vislumbrarmos um cenário mais otimista de redução deste vírus no Brasil? Essa pergunta é uma pergunta que eu diria que ela hoje, óbvio, tem pessoas que são especialistas em números, epidemiologia, que trabalham diariamente sobre isso, se debruçam sobre isso e estão fazendo um trabalho belíssimo. Eu acho que o trabalho no Brasil tem sido bonito. Até para trabalhar quando vai abrir, de que maneira vai abrir. Mas, de fato, isso também vai ser reflexo do nosso hoje. Porque como nós vamos terminar vai depender de como nós vamos trabalhar dia a dia como população e sociedade, né? Eu acho que a capital, me parece, isso é uma questão Ana Karina falando, não estou baseada aí falando em nome de nenhuma instituição, mas me parece que na capital nós estamos diminuindo o número de casos. Mas que o Brasil é um Brasil muito grande, né? E ele é um Brasil multifacetado. Então, o que acontece na capital de São Paulo... Né? Heterogêneo, pronto, essa é a palavra. Não dá para dizer que capital de São Paulo é igual, né? Então, eu acho que para que a gente possa... A minha ideia é, eu não sei o final e eu não sei quando vai ser. E ninguém sabe ao certo quando vai ser.
Mas eu acho que nós temos a responsabilidade hoje de trabalharmos como sociedade para ser o mais breve possível. Fazer isso é ter consciência, é se proteger e proteger o próximo. E dessa maneira a gente vai minimizar tanto tempo quanto dano. Claro. Agora, a resposta correta ninguém vai ter, porque depende do dia a dia de cada local, né? Ele é muito único. E cada um vai ter uma perspectiva particular sobre isso tudo, né? Exatamente. Quando que deve abrir, a velocidade que deve abrir, são muitos interesses que estão em jogo, né? Cada um vai tentar puxar a brasa para sua sardinha, né? Mas eu acho que se todo mundo puxar a brasa para sua sardinha, entendendo que a sua sardinha hoje é cuidado da sociedade, porque é isso, você vai abrir o seu negócio, se você não cuidar para que o seu negócio forneça proteção para todos que estiverem lá, você está queimando o seu negócio. Então, é isso, pensar em mim hoje é pensar no coletivo. E cada um tem que abrir com essa responsabilidade, né, de cuidar do próximo, e assim a gente vai chegar no momento mais rápido. É isso que eu acredito. Claro. Mas qual é esse momento, Aninha? Eu diria que vai ser o momento correto, porque eu acredito num universo que conspira a nosso favor, né? Perfeito. Então, é isso. Apareceu uma pergunta aqui na tela, eu não consegui ver quem perguntou, mas ela perguntou sobre os nossos pets. Eles transmitem ou não? Como é que é essa questão dos animais de estimação nessa transmissão do vírus? Eles não... Eu não sou especialista em pets, talvez acho que um veterinário pudesse falar melhor, mas assim, a minha impressão é, eles não terão a doença, eles não vão adquirir a doença da forma que o ser humano adquire, algumas formas graves da doença. Ou seja, eles não terão essa dificuldade de respirar. Não. Eles vão respirar normal. Até hoje é isso que eu consegui de informação e eu acho que de fato é isso até hoje. Se o seu animal, o seu pet, pode andar na rua e ele ser o carreador do vírus, eu acho que é possível. Eu acho que não seria a nossa maior fonte de preocupação, mas eu acho que é possível. Então, talvez não levar o seu pet agora num cachorródromo que ele possa ter contato com vários outros animais de várias outras pessoas que vão estar lá passando a mão e que não obrigatoriamente limparam a mão, enfim. Mas eu não me preocupo, eu tenho um cachorro, minha vidinha, não me preocupa ele estar doente, levo ele para passear. Quando eu volto para casa, tento ter uma higiene adequada, sem grandes neuroses, mas eu não me preocupo dele ficar doente, nem ele ser o grande fator de trazer doença para dentro da minha casa. Eu acho que hoje eu posso ser o fator de trazer doença dentro da minha casa e eu acho que eu tenho que cuidar da higiene ao entrar na minha casa. Perfeito. Esse é o grande fato. Perfeito. A Ana Paula fez uma pergunta aqui. Podem nos dar dicas de atenção ou cuidado para o movimento de retomada das atividades em São Paulo? Eu acho que a grande dica vai ser o nosso autocuidar. Então, se eu tivesse que dar uma dica se vá naquele local, se realmente for importante. Se for naquele local, use máscara. Cuidado com as suas mãos, limpe as mãos o máximo possível. Tenha um álcool gel perto de você, se você não puder lavar com água e sabão. Veja se aquela... É importante que a gente faça a roda girar, né? Então, é importante também a gente se responsabilizar pela economia. Poxa, mas será que aquela empresa que eu estou indo, eu posso comprar pela internet e eu vou estar fornecendo esse recurso para essa empresa da mesma maneira do que ir pessoalmente? Se eu puder fazer pela internet, ok, então eu vou fazer pela internet. Então eu estou fazendo a roda girar, mas tentando manter menos pessoas naquele local. Se eu chegar, sei lá, num banco e eu perceber que naquela hora tem uma fila enorme, eu preciso estar naquele momento, naquela fila. Se eu estiver naquela fila, eu posso com cuidado, com amorosidade, falar para a pessoa da minha frente, olha, podemos dar uma distanciazinha para a gente ficar mais longe? Vamos esticar a mão, vamos ver se a gente não se toca? Então, eu acho que são pequenos atos com gentileza que vão fazer esse retorno ser mais seguro. Então, eu posso me responsabilizar por entender que aquela pessoa que está abrindo está angustiada porque faz tempo que não fatura. Eu posso tentar me responsabilizar por contribuir, vou consumir, eu quero consumir. Mas eu vou consumir da melhor maneira possível, também mantendo o respeito e a segurança. Eu acho que esse vai ser o caminho que todos deveríamos seguir, né? Eu não preciso amanhã abrir o São Paulo, então todo mundo vai para a rua, vamos estar todo mundo no mesmo lugar.
Se eu chegar num supermercado que já está aberto, será que está lotado? Eu preciso estar naquela hora? Eu acho que é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, né? Eu encontrei alguém que eu conheço e que eu não vejo há tempos. Será que dá para eu conter meu ímpeto de grudar na pessoa? Né? Claro, Será que dá para bater claro. só o cotovelo e se manter a distância? Eu acho que esse é o trabalho que a gente vai ter que aprender a fazer e não é por um período. Talvez isso venha para um novo normal, né? É, é. Né? Porque, Todo mundo porque precisa ir para o Parque do Ibirapuera junto? Não, vamos, né? É bom senso, acho que vai ter que ser isso. e a consciência, né? Porque É, quando você vai conversando com as pessoas, naturalmente, quando você vê, você já está mais próximo do que o desejável com relação ao vírus, né? Porque a gente é. esquece, né? Você começa a conversar, troca uma ideia, vai falando, puta, aquele dia, 10 anos atrás, Já foi assim, mudou. foi assado, quando você vê, você está perto, né? É incrível isso aí, né? É exatamente isso. Esses dias eu fui num evento e eu pensei, não vou cumprimentar ninguém, não vou manter uma distância. Quando eu pisei lá, veio um cara, Otávio, como é que vai? Me abraçou. Eu falei, meu, puta, nossa, cara. É Eu isso tava aí. tão consciente de não chegar perto de ninguém. O cara me deu Mas ele me deu um abraço tão caloroso que eu desencanei. Eu falei, se eu tiver com o vírus também, dá aqui o vírus, vai, vem cá. É isso Aí eu aí. falei, meu. Eu acho que vai ter que ser um misto de consciência e compaixão, sabe assim? Consciência e compaixão. Teve um dia lá na tenda que eu vi um paciente chorando. A hora que eu vi, eu estava abraçada com o paciente. Quer dizer, e no minuto seguinte eu falei, ok, tá tudo bem, rolou, não preciso abraçar todo mundo, mas é isso, vai ter que ser esse misto. Eu tenho consciência, eu vou me cuidar ao máximo, mas deixa também ter compaixão e gentileza, porque Claro, nós somos uma sociedade que precisa desse contato, né? Então eu acho que vai ter que ser balizar, né? Ter esse equilíbrio para que a gente possa reabrir de uma claro. maneira segura. Acho E que é assim. a espécie humana já tem essa questão de viver em sociedade, né? O Sim. brasileiro ainda é Mais mais ainda. caloroso, né? Então, talvez para um alemão, talvez para Mais um fácil. dinamarquês, possa ser mais fácil manter a distância, né? Porque ele já Exato, exato. mantém na vida dele, né? Sem dúvida. A vida dele já é assim, né? Para nós que É. temos uma necessidade, Necessidade do tato, estamos né? acostumados de estar próximos, né? Muito louco isso aí, né? Exato. Muito louco, É muito verdade. louco. Então, olha só, tinha uma outra pergunta aqui que já conversamos. Como é que você imagina que vai ser o novo normal na sua área de atuação? Eu acho que a telemedicina veio para ficar, isso é um passo que não volta mais. Então, eu acredito que, e isso para mim, agora, hoje, eu vejo como muito positivo, porque eu já agora fico pensando, bom, então eu posso talvez ficar mais na minha casa e ter um período de telemedicina dentro da minha casa para eu estar mais com a minha filha, coisa que nunca aconteceu. Então, eu acho que o consultório, quando eu reabri há 2 semanas atrás, 3 semanas, se não me engano, eu achei que não ia ter paciente, porque eu estava muito acreditando no medo das pessoas. E a Obrigado, gente fez de Fujivara. uma maneira Parabéns à que. família Alves. Estamos sendo Ai, aqui. O Soares obrigada. Alves, obrigado, Fujivara. Muito Obrigada. obrigado. E eu achei que não ia muita gente, a gente montou um esquema de segurança, então os pacientes têm um horário muito estendido. E aí a gente está botando telemedicina no meio do caminho, até para facilitar a segurança para quem está lá dentro, para que pacientes não se encontrem. Muito luva, álcool gel, só pode de máscara, de preferência o paciente sem acompanhante para diminuir a concentração de pessoas. Então, eu acho que esse novo normal vai dessa maneira, mais cadenciado, mais cuidadoso, usando muito, quando possível, a telemedicina, mas mantendo o afeto de novo. Então, eu posso ter uma consulta por telemedicina e uma presencial do mesmo paciente, para que ele não precisa vir tantas vezes. Então, eu estou apostando que a gente vai trazer, eu pelo menos quero trazer o que eu tive de positivo, né? Para ficar na minha vida, né? É nesse Claro. foco que eu tô. É nesse foco que eu tô. A Fernanda Blanco, fez uma pergunta aqui. O bariátrico faz parte do grupo de risco? Eu entendo que o bariátrico é alguém que passou por uma cirurgia bariátrica, Isso, né? Ele faz parte do grupo de risco ou não? Obrigada, Fê. Não, pelo contrário. O paciente que fez cirurgia bariátrica, o obeso é um paciente inflamado. Então, se a gente for pensar nos pacientes hoje, que a gente entende como maior grupo de risco para o COVID, dentre eles está o paciente da obesidade. Então, eu diria que o paciente que fez cirurgia bariátrica, desde que ele tenha um bom acompanhamento, que é um paciente responsável pelo uso das vitaminas, quando elas são indicadas, padrão alimentar saudável, eu diria que ele saiu do grupo de risco.
Ok. E esse paciente, então, hoje, ele está mais resguardado do que quando antes da cirurgia, em que ele tinha uma doença inflamatória presente já na vida dele, e sendo uma das causas de gravidade do Covid, a possibilidade de alguns pacientes terem um processo inflamatório muito exacerbado quando contato com esse vírus, esse grupo não operado, ele está mais em risco do que agora uma paciente Perfeito. magrinha. Né? Essa é a Perfeito. questão. Então, não, o paciente Perfeito. bariátrico ele não tem risco Tá maior do bom. que a população geral. Tá legal. E veio uma outra pergunta do Toninho, obrigado, Toninho, sobre a cloroquina. Tá, essa é uma Ela é grande... boa, Não... ela não é? Putz, qual é a sua visão? Você De usava novo, cloroquina lá no Pacaembu ou não? Tinha cloroquina para dar para os pacientes? tinha cloroquina. Eu vou falar como Ana Karina, não como instituição. Eu, Ana Karina, não acredito na cloroquina. No Hospital Pacaembu existe a droga cloroquina. No Pacaembu ela é usada como um projeto de estudo, como eu acho que todas as pessoas que usassem cloroquina deveriam estar num projeto de estudo. Eu penso claramente o seguinte, uma doença que estatisticamente tem 97% de pessoas que vão ser curadas com nada, é muito difícil dizer que qualquer coisa é importante, porque se 97% não tomar nada e vai melhorar, 97% que tomarem cloroquina também vão melhorar. Então eu, Ana Karina, entendo a cloroquina como uma droga que tem uma série de efeitos colaterais. Tirei a cloroquina de alguns pacientes por efeito colateral, principalmente cardiológico. Então, eu não usaria em mim, não usei no meu marido quando ele teve Covid, e não gostaria de prescrever para ninguém, a não ser pessoas que estejam num projeto de estudo, que sabem que estão usando aquela droga ainda em estudo, para que forneça a capacidade para que cientificamente a gente possa provar que tem algum tipo de validade ou não. Hoje nós não temos nada que nos indique que realmente é uma droga que vai fazer alguma diferença de fato em pacientes com Covid. Entendo. Perfeito. A doutora Cris fez uma pergunta. E as vitaminas como uso preventivo? Como é que você vê isso? Cris, eu penso isso. A gente tem um Brasil muito heterogêneo, né? Então, óbvio que um paciente desnutrido, com um déficit importante de vitamina, ele vai ter uma resposta talvez pior a qualquer doença, a qualquer patologia, e o Covid parece que também, né? Agora, estimular que todas as pessoas comecem a fazer suplementação de vitamina, primeiro que a gente pensar que é uma doença que está há um tempo muito curto, né? Então, que tipo de suplementação eu vou fazer para um paciente que tem uma desnutrição crônica, né? E como descobrir em pouco tempo que paciente está desnutrido, que paciente tem déficit de vitamina. Então, hoje, o que para mim faz sentido vamos ser o mais saudáveis possíveis. Então, eu vou comer com coerência, eu vou me hidratar com coerência e eu vou me cuidar com coerência. E se eu já tiver alguma doença de base, eu vou me responsabilizar por tratar essa doença da melhor maneira possível. Então, se eu sou diabético, deixa eu me responsabilizar para ter o meu controle o mais adequado possível. Então, eu não vou deixar de agora ir no endocrinologista, eu não vou deixar de cuidar, de tomar minha medicação adequadamente, evitar os alimentos que eu devo evitar. Se eu sou hipertenso, deixa eu tomar meu remédio, eu vou continuar cuidando com o meu cardiologista. Agora, eu não faria nada além, porque a gente tem que lembrar que é uma doença viral. E quando a gente teve H1N1, a gente também não ficou fazendo grandes suplementações. É óbvio que elas são doenças diferentes, morbidades diferentes, mas eu só estou dizendo que ela continua sendo uma doença viral. Então, que basear entender que se eu tiver um paciente de uma boa saúde básica, ele vai suportar melhor qualquer tipo de doença. Então, eu diria que eu não suplementaria nada mais. Eu não passo nenhum suplemento de vitamina para os meus pacientes. Óbvio que os meus pacientes, como eu lido muito com cirurgia bariátrica, os meus pacientes de cirurgia bariátrica, todos têm suplementação de vitamina, e para todos esses eu peço que mantenha, óbvio, mas eu não tenho feito nada mais, Cris. Ou seja, você não mudou a suplementação vitamínica que você já prescrevia? Caiu. Mas então você não mudou a suplementação vitamínica que você já prescrevia para os seus pacientes? Não, porque eu entendo que o Brasil, a Sociedade de Cirurgia Bariátrica, é uma sociedade muito forte, muito embasada, felizmente. Eu acho que a gente faz um acompanhamento do paciente bariátrico impecável. E todos eles já são muito bem suplementados. Eu não posso dizer que todos seguem, mas todos têm indicações precisas de segmento. E quando ele está bem suplementado, ele não tem nenhuma carência, desde que ele vá realmente
regularmente no nutricionista, no nutrólogo, no endocrinologista como ele deveria ir. Então, eu entendo que não. Eu não faria, eu não faço nada mais. A Carla Catiari, fez uma pergunta. Quem já teve e se curou, pode pegar novamente? Eu acho que a gente vai ter que descobrir muito ainda com essa doença. E eu acho que dados reais e concretos, a gente vai precisar esperar passar a pandemia para que a gente tenha estudos mais embasados. A verdade é essa. A gente não é o país que tem mais teste do mundo. Eu acho que a gente tem uma grande população que não é testada, uma grande população que nem sabe se teve ou não, porque muitos serão portadores assintomáticos, então certamente tem muita gente que teve Covid e nem sabe que teve. Então, eu de novo fazer uma analogia pelas doenças virais, né? Então, se você tem gripe, você pode ter gripe no ano seguinte, né? O vírus tem uma capacidade de mutar, enfim. Hoje eu penso que quem teve Covid agora, eu ficaria muito feliz se eu já tivesse tido, e eu ficaria muito feliz de ter um IgG positivo, que é um anticorpo que marca a proteção da doença. Porque eu entenderia que é muito possível que eu não tenha de novo nesta fase agora, porque o meu organismo já está reconhecendo aquela proteína daquele vírus, e provavelmente, se eu tiver, eu terei uma forma mais leve da doença. Então, esse é o meu pensamento. Eu não sou infectologista, não é a minha especialidade, então vejam que eu estou falando como Ana Karina e posso estar falando um dado não concreto, mas essa é a minha impressão. Mas, para 100% dos meus pacientes que saem do Pacaembu, eu falo, olha, se comportem como se vocês não tivessem tido Covid. Se protejam da mesma maneira, usem máscara, saiam de casa somente se possível, porque é uma doença ainda nova. Claro. E que a gente vai ainda descobrir muita coisa sobre ela. Claro. Então, eu acho que apesar de eu ter uma zona de conforto, eu brinquei com meu marido que eu fiquei com inveja dele quando ele estava lá no IgG positivo e eu não. Queria muito esse IgG para mim, e acho que todo médico quer. Eu falo para meus pacientes se protegerem como se não tivesse tido. Ok. Jogar na defesa, né? Exatamente. Vamos jogar na defesa, né? Exatamente. Legal. Você falou sobre comer, você falou sobre se hidratar. Eu queria trazer uma complementação aqui sobre o nosso foco. Total. Nessa situação toda que nós estamos vivendo, né? O nosso foco é importantíssimo na nossa vida. Aonde a gente coloca o nosso foco, ali vai a nossa atenção, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Total. Fica tudo concentrado naquele lugar que a gente coloca o nosso foco. Total. Onde você e a sua decisão, a cada instante da sua vida, você decide onde você vai focar. Então, pensa só, dentro de você, se você foca na tristeza, a tristeza vai florescer, porque você vai estar alimentando a sua tristeza. Se você foca no medo, o medo vai florescer, porque você está botando energia no medo. Então, lembra disso. Tenta focar na alegria, tenta focar na coragem. Tenta colocar dentro de você o seu foco em algum aspecto que te favoreça, que possa reduzir a sua ansiedade, que possa melhorar a sua qualidade de vida, sabe? Para que você se sinta um pouquinho melhor. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto do foco, que é muito relevante, você pode escolher focar em coisas que você controla ou em coisas que você não controla. Não controla. Nessa pandemia, tem uma série de coisas que a gente controla. A hora que a gente acorda, o que a gente come, quando a gente come, se faz ginástica ou não faz, o que nós vamos assistir, se nós vamos ficar vendo o Jornal Nacional, vamos ler um livro, assistir uma palestra legal. Então, se você fica com o foco no que você não controla, puxa, vai ter vacina, quando vai ter, eu vou pegar, aí a sua vida vai ficar muito em sofrimento, né? Não tem jeito de você. Então, o seu foco também é muito importante. Ana Karina, estamos chegando no final, tem 1 minuto e meio. Deixo esse 1 minuto e meio aqui para você se despedir, para você falar o que você quiser. Temos aqui a Renata e a Lohane com 2 perguntas. Meninas, infelizmente não vamos ter tempo, muito obrigado. Mas a Ana Karina vai estar à disposição no Instagram, certamente, para responder as perguntas de vocês. Estamos agora com 102 pessoas, tivemos uma média aí de uns 80, 90. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Ana Karina, 1 minuto para você dizer o que você quiser. E muito obrigado por você ter aceito fazer a live comigo. Para mim é um orgulho estar aqui com a minha irmã, falando de um negócio dessa relevância e ela com tudo que ela pode, a sensibilidade, a competência, poder explicar para todos vocês. Vai lá. Para mim foi um prazer estar aqui também. De novo, sair da zona de conforto, né? Eu quero dizer que eu estava toda assustada de estar aqui. Isso aqui não é minha praia.
mas foi uma delícia. E se eu tivesse que acabar, eu acabaria falando para todo mundo que a gente possa realmente ter o foco no positivo, sabe? Ter o foco no que está trazendo de bom para a gente, porque tudo está dentro da gente. E quando a gente tiver um momento de desespero, vamos lá para dentro da gente, porque dentro da gente está a luz. E a gente tem que se conectar com isso. E amar todos. Agora é o momento de generosidade e amor. Porque é isso que vai poder mudar o universo. A gente está tendo a oportunidade de se reinventar e a gente precisa se